Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dar início à nossa terceira aula. O tema é Princípios da Organização conforme a LDB, Lei 9.394/96. Para iniciarmos esse tema, trouxemos o texto 20 anos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O texto escrito em 2016 pelo professor Carlos Roberto Jamil Cury, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, considerado um dos principais pensadores da educação brasileira. Cury faz uma reflexão sobre a LDB, tanto pensando sua trajetória quanto pensando seu tempo presente. O caso tempo presente 2016, principalmente os caminhos desafiadores. De acordo com Cury, é um pequeno esforço histórico que pode nos dar algumas perspectivas de manutenção de caminhos e de abertura de novas vias em prol da educação nacional. Então, é pensar essa trajetória, o que precisa permanecer e quais mudanças têm que ser estabelecidas, têm que ocorrer. Apesar do texto ser de 2016 e ocorreu aí diferentes mudanças, acréscimos na LDB, a preocupação aqui é compreender como as mudanças educacionais necessariamente acompanham as mudanças políticas, econômicas e sociais. O autor, então, ele trabalha no período do Império, da República, ditadura militar e depois na redemocratização do país. Do Império, ele coloca que durante o Império pode-se dizer que residia, ainda que não em um Estado pleno, as leis que viriam a ser as diretrizes da base da educação nacional. Temos a Lei Geral de Educação, de 15 de outubro de 1827, que traz dispositivos válidos para todo o Império, tais como salário de professor, concurso, currículo. Entretanto, não menciona o financiamento específico. Lembra que a gente sempre comenta a questão do problema do financiamento na educação, né? Quanto é necessário investir para ter uma educação universal e essa universal de qualidade. De 1827 a 1834, a lei vai sendo organizada a partir do que é chamado de dupla rede administrativa, pela qual a instrução primária, que são as primeiras letras, ficava sob responsabilidade direta das províncias. E o ensino secundário superior ficava responsável pelo poder geral. Observe-se aqui, né, a questão de oportunidade diferente de oferecimento de educação primária, já que ela ficava de responsabilidade das províncias e não tinha um financiamento, então a província que tinha condição de oferecer, interesse de oferecer, conseguia. A que não tinha condição financeira de oferecer e poderia ter interesse, também não conseguiria desenvolver, por causa dessa falta de financiamento do poder geral em relação às primeiras letras. Aqui podemos lembrar também rapidamente do texto de Saviani sobre o sistema de ensino. Cury também se atenta em indicar ao leitor que consistia em duas redes e não sistema de ensino. De acordo com Cury, pode-se dizer que, a despeito da educação ter sido proclamada direito dos cidadãos na Constituição durante o Império, de fato ela consistia em privilégios de pouco. Mesmo assim, ela buscou ordenar um conjunto de relações sociais à luz de declarações em prol de uma civilização nacional, racional, moral
e religiosa, conforme o pensamento da época. E aí, quem eram os privilegiados que tinham oportunidade de acesso a essa educação? Certamente não era a população escravizada, mas sim os homens brancos proprietários de pessoas escravizadas. O decreto de 9 de dezembro de 1835, já sobre o ato institucional de 1834, buscou um plano de educação uniforme em todo o país. Então, o Poder Geral ele vai estabelecer um plano de educação para todo mundo, a fim de promover uma instrução e também questões morais para ser executadas pelas províncias. Para averiguar se está ocorrendo ou não essa instrução e essa educação moral, é estabelecida a figura do inspetor-geral, que fica incumbido, né, de fiscalizar e realizar relatórios dessas províncias. Atualmente, fazendo um paralelo aí, lógico que atualmente de uma forma muito mais complexa, né, que é o papel hoje do INEP, que coleta dados, informações para entender e pensar o rumo da educação brasileira. Ao longo da trajetória da educação do nosso país, observa-se a necessidade de ter a colaboração do Estado, da nação, né, do Estado-país, para a formação das primeiras letras, ou ensino primário, ou primeira fase do ensino fundamental, hoje conhecido, visto como relevante para a formação e desenvolvimento de uma nação. Pode-se dizer que, pelo menos do ponto de vista formal, alguns pontos necessários para um plano de educação foram delineados ao longo do Império, como a gratuidade, a obrigatoriedade, o papel do monopólio do Estado na atribuição de grau de escolaridade e acadêmico, e com o fim do regime escravocrata em 1888, ainda sobre o Império, a cidadania jurídica se alargou, pelo menos na letra da lei, porque a gente sabe que, de fato, né, a gente não tem consumado isso até hoje. Já na República, com a nova Constituição de 1891, durante a República, continuou o problema dado da falta de investimento do Estado na instrução primária. Ao longo da Primeira República, faltou recursos financeiros para a criação de um sistema de ensino, sendo necessário para a democratização, né, da educação e uma educação com qualidade também. Mas houve mudanças relevantes na forma, né, como a obrigatoriedade da escola laica enquanto pública. Em 1930, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, o Brasil, né, desenvolveu um projeto de desenvolvimento relacionado ao processo de industrialização. Para isso, era preciso superar alguns déficits educacionais, né, dar oportunidade para essa população que ia trabalhar na fábrica ter o acesso à leitura, à escrita. Neste momento, ocorreu mais transformações. A educação passou a ser pensada em uma dimensão mais nacional. Por exemplo, com a criação do Conselho Nacional de Educação, que pensaria um Plano Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação caberia também a responsabilidade de criar diretrizes para a educação, né? Aí, inclusive, primária, e também pensar em aplicações, né, de recursos financeiros para o ensino primário, que precisava ser fortalecido. Esse movimento de dimensão nacional ganhou força tanto com a Associação Brasileira de Educação e também com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação, o Manifesto Pioneiro da Educação Nova, de 1932. Com a Constituição de 1934, vários dispositivos ocorreram para que a educação tivesse um perfil nacional, com a gratuidade, a obrigatoriedade e um vínculo, né, de impostos para a área, para ter esse financiamento.
No entanto, só em 1961 a gente tem a primeira LDB, que é a 4024, que ela é sancionada durante a presidência do João Goulart. E ela estava prevista desde 1934. A LDB ela tem uma relevância que é uma lei de Estado. Ela não é uma lei de governo, então ela tem uma continuidade, não é que muda governo, ela pode ser mudada aleatoriamente. Então, ela estabelece as diretrizes apontando os valores, as finalidades e outras grandes orientações da nossa educação. Já durante o período militar, né, a gente tem posições de percalço para a educação, como a diminuição do financiamento, ao mesmo tempo o aumento de tempo de obrigatoriedade no ensino primário para 8 anos. Então, estende essa obrigação, mas diminui também essa questão de financiamento. A gente tem outras LDBs, como a LDB 5.692, de 71, que muda as estruturas curriculares, por exemplo, tirando a disciplina História e Geografia, estabelecendo estudos sociais. E com a Constituição, o processo de redemocratização do país em 1988, considerado a Constituição Cidadã, o autor ele apresenta a disputa de projeto, um projeto que era da Câmara, que era bem mais analítico, inclusive teve a participação do professor Saviani e outros intelectuais, e o outro advindo do Senado, que era bastante sintético, encabeçado pelo Darcy Ribeiro. Nessa disputa, o Senado acaba ganhando vantagem, adere a alguns aspectos do sintético, mas mesmo assim é um texto que apresenta imprecisões terminológicas, que dificulta a execução de algumas políticas. Mas um dos marcos atuais da nossa LDB é ser democrática, como uma fuga desse período, do período anterior autoritário da ditadura. Ela recria também o Conselho Nacional de Educação, que passa a ter a obrigação de criar um Sistema Nacional de Avaliação, que vamos comentar também mais para frente. Um dos maiores ganhos foi a articulação do ensino básico, em 3 etapas, dando atenção para o ensino infantil, educação infantil e para o ensino médio. Antes não tinha esse foco, tinha mais foco no ensino fundamental, porque é um momento de alfabetização. Então, o fato dela ter esse olhar para o ensino infantil e ensino médio foi importante. Um dos marcos importantes. Aqui eu quis trazer alguns elementos relevantes da nossa legislação, né? Pensando aí nos desdobramentos que vai dar a LDB. Como eu já disse, lembrando que ela necessariamente vai dialogar com o seu momento, que são agentes, né, em disputas, lutando para sua realização. Por enquanto é isso. Voltamos a conversar em um outro momento. Um abraço para todos. Tchau.